invasivo, é o catéter, e aí você vai fazer a aplicação desse catéter. Se não resolver, ou seja, se ele continuar com a queixa de falta de continuar com a vasometria fora dos parâmetros de normalidade, a gente vai ter que ofertar mais oxigênio. Então, nesse caso, a gente passa para as máscaras, tá? Pode ser que ele comece com o catéter e vá para a máscara, mas pode ser que a dificuldade respiratória dele já exija a instalação de uma máscara. Então, todos esses são métodos ditos não invasivos. O que vai definir, professora, a mudança ou já ir direto para a máscara? Depende da condição dele. A insuficiência respiratória maior, é moderada, grave, ele já tem dificuldade para permanecer calmo, né? Já está agitado. Você bota lá o oxímetro de pulso, já vê uma saturação menor do que 90. Né? Então, isso tudo vai definir um quadro clínico inicial e vai dizer se eu preciso, né? Porque como o catéter só vai até 4 litros, se a pessoa tiver com uma necessidade maior, o ideal é começar logo com a máscara. Não estabilizou com a máscara, muito provavelmente vai ter que ir para o método invasivo, que é a intubação. Aí o ruim da intubação é que eu preciso sedar e analgesiar o paciente. Então ele vai ficar com o tubo orotraqueal, vai para a ventilação mecânica e aí vai ficar até que seja corrigida a causa base que levou, né, àquela insuficiência respiratória. A gente vai ver amanhã também que existem múltiplas situações onde isso pode resultar numa insuficiência respiratória, um trauma cranioencefálico, não obrigatoriamente só relacionado a distúrbios na árvore respiratória. Às vezes tem outras situações, um acidente, um trauma, que pode induzir esse indivíduo a uma parada, né, uma insuficiência respiratória que vai necessitar de um complemento maior. Comparando o catéter orofaríngeo com o de óculos, o tipo óculos, a vantagem é que esse tipo óculos o paciente ele tolera melhor. Ele fica mais à vontade com esse tipo de catéter em relação ao orofaríngeo. Você viu esse? Sim. Você lembra, né? Esse aqui, ele só fica acomodado em uma narina. A cada 8 horas eu troco de local. Comecei pela direita, 8 horas depois da instalação, fui para a esquerda e vou fazendo isso até 24 horas, que é quando a gente troca esses dispositivos, tá? Posso trocar antes? Olha, às vezes o paciente derruba no chão, né? Então tudo que vai ao solo tem que ser trocado. Às vezes o paciente está agitado, está inquieto, ele desconecta o catéter e deixa ele pendurado na cama. Isso acaba, né, quando você baixa a grade, você acaba jogando o catéter no chão. Então ele tem que ser substituído, ele não pode mais voltar para o paciente, para o mesmo paciente. Outras características e vantagens. Quando eu uso o catéter tipo óculos, eu não preciso desconectar o paciente do sistema de fornecimento de oxigênio para alimentar, para medicá-lo por via oral. Então ele consegue receber tudo e ainda está recebendo oxigênio, que é diferente do que acontece quando eu uso a máscara. Porque quando eu coloco a máscara, ela veda nariz e boca. Então, toda vez que eu tiver que alimentar, tiver que hidratar, fazer qualquer coisa do gênero, eu tenho que remover a máscara da face do paciente, faço o que tem que ser feito e depois eu reconecto. Aí, essa retirada, por mais rápida que seja, ela acaba expondo o paciente à perda, né? Ele acaba dessaturando, muitas vezes, principalmente quando ele está assim, muito dependente do oxigênio. Então, tem essa desvantagem. Mas, em geral, os pacientes toleram bem as terapias, tanto com a máscara quanto com o catéter. Os dois são facilmente encontrados nas unidades básicas, nas unidades de internação, na própria UTI, né, porque na UTI a gente usa muito, o paciente às vezes está entubado, vai melhorando, vai desmamando a ventilação. Então, quando ele sai da terapia de alto fluxo, ele não pode ficar sem suporte. Então, ele migra para o uso de uma máscara, ele migra para o uso de um catéter. Às vezes ele é estudado, coloca o catéter de óculos, se perceber que naquela 1 hora após a intubação ele não está bem, ele não está legal, vai para a máscara. Se continuar em estado com resultado positivo de alergia, pode ser até reintubar. Tá? Então, essas variações elas permitem que você ofereça de forma segura e por tempo determinado o oxigênio necessário para manter a gasometria dentro dos parâmetros de normalidade, que aí é o pH de 7,35 a 7,45, manter uma saturação acima de 94%,
o paciente não esteja cansado, não esteja usando musculatura acessória, né? Uma concentração de oxigênio no sangue arterial entre 80 e 100 mililitros de mercúrio. Então, são algumas medidas que a gente usa como parâmetro para determinar se aquele instrumento está fornecendo oxigênio está sendo adequado ou não. Professora, quando é que ele sai do caso da extubação para a traqueostomia? É assim. O paciente teve algum problema que ele precisou ser entubado, ou porque estava com insuficiência respiratória severa, ou porque foi eletiva. Ele foi para uma cirurgia eletiva, teve que ser entubado porque ia ficar com anestesia geral, então ficou entubado. Teoricamente, a intubação, até 7 dias, a gente espera que o paciente ele acorde, que ele fique bem, independente do ventilador. Porque o ventilador mecânico, ele vai fazer o quê? Ele vai mimetizar a sua respiração normal. Então, para sair do ventilador, o paciente precisa voltar a ter drive respiratório. O que é o drive respiratório? É aquele impulso. Ele tem que ter a iniciativa de fazer o esforço respiratório. Às vezes, esse paciente ele não melhora nesse sentido, ou seja, ele não volta a ter esse esforço respiratório. Ele não consegue. Às vezes ele não consegue fazer tudo, que aí a gente vai ver também na sexta-feira, as modalidades de ventilação. Então, existe uma modalidade que a gente chama de PSV. Ela é a melhor modalidade, porque ela indica que o paciente ele tem esforço. Então, o sistema, o ventilador mecânico, ele só dá aquilo que falta. Então, ele é responsável pela maior parte do esforço, mas em algum momento ele ainda não está 100% o ventilador completo. Então, a gente vê que é o paciente que está melhor. Qual a pior modalidade? É o que está controlado, totalmente controlado. Por quê? Porque o paciente ele não faz nada. Então, quem faz tudo é o ventilador. Então, eu programo o ventilador para reproduzir a ventilação do paciente. Então, tem paciente que ele passa 7 dias e não melhora. Vamos aguardar mais 7 dias. Não melhorou. Ainda dependendo de oxigênio. Precisa ficar entubado porque não acordou. Ainda não tem condição. Aí, com 15 dias, é o máximo que se espera. Se ele com 15 dias ele não acordou, a gente tentou diminuir a quantidade de oxigênio, não deu certo, ele não tem condição de respiração, então ele não pode mais ficar com tubo. Não se indica que ele continue com tubo, porque existe um risco maior de estenose por conta do balonete que fica inserido aqui na traqueia. Existe um risco maior de infecção. Então, o que é feito? A equipe chama o familiar durante a visita, aí conversa, olha, o seu Roger Augusto, ele não melhorou, ele está precisando da terapia com oxigênio, e a gente ainda não conseguiu tirar ele do ventilador mecânico, aí a gente vai precisar mudar, tirar esse tubo da boca dele, mas para retirar o tubo da boca dele, a gente tem que fazer uma abertura na garganta. Aí é impactante para o familiar, porque ele, muitas vezes ele fica resistente, acha que vai ser pior se for abrir aqui no pescoço, e fica naquele negócio, mas ele autoriza, porque tem que ser autorizado pelo familiar, o responsável. Autoriza. Aí ele fala o quê? Prepara tudo, vem a equipe de cirurgia, vem lá no leito, eles primeiro fazem a abertura, inserem o traqueóstomo para depois a gente tirar o tubo. Então, primeiro eu preciso garantir que o traqueóstomo esteja funcionando, que o paciente consiga ser ventilado pelo traqueóstomo, tá ok, aí ele tira o tubo e aí ele passa a ser ventilado pelo traqueóstomo. O que é que a gente percebe no dia a dia? Que o paciente, depois de ser traqueostomizado, melhora. Fica mais fácil da gente aspirar secreções, ele responde melhor, é mais fácil da gente desmamar do ventilador. Então, isso torna esse processo mais rápido. Né? Então, não é que quando ele vai para o traqueóstomo, ele vai ficar ali, vamos dizer assim, uma coisa definitiva para o resto da vida dele, não? Tem algumas situações, por exemplo, câncer de garganta, cabeça, geralmente, principalmente nessa de boca, garganta, geralmente eles ficam com o definitivo, porque o tumor cresce e ele forma uma obstrução parcial. Então, ele tem dificuldade de ventilar naturalmente. Então, é um caso assim, fora do ambiente hospitalar, que você vai ter o paciente com traqueóstomo definitivo. Quando é definitivo, é de aço inox, o material. Esses plásticos, geralmente, eles são temporários. Então, depois que ele se recupera, ele sai do hospital, ele tira o traqueóstomo, vai ficar a abertura, ela vai fechando, essa cartilagem ela vai se recuperando,
fica realmente uma cicatriz profunda, mas existe uma cirurgia reparativa minimamente invasiva que faz a reparação. Então ele recobre, ele come com a pele, então não fica mais aquele orifício fino de onde estava o traqueóstomo, certo? Então, assim, esses pacientes de trauma que ficam acidentados lá no diabetes, a maioria fica traqueostomizado. Sai do hospital né, com a cicatriz, mas com o tempo, ou ele faz a cirurgia reparativa, ou então ele convive com a cicatriz que possui. Meu primo foi assim. Ele sofreu um acidente de moto, jovem. Acho que quando ele sofreu um acidente, ele tinha talvez 19 anos. Sofreu um acidente de moto. A gente não sabe nem como foi que ele sobreviveu. Porque ele foi ejetado da moto, estava sem capacete, enfim. E até hoje ele tem a cicatriz, ele não fez a plástica, né? A cirurgia reconstrutiva, mas é possível. Então, é nessa circunstância que ele vai para o traqueóstomo. O traqueóstomo vai ser inserido depois do tubo. Primeiro ele está sendo tratado com tubo, não melhorou dentro dos 15 dias, ainda está requerendo ventilação, né, mecânica, então ele precisa migrar para o traqueóstomo. Aí o médico tira o tubo, né, depois que é feita a punção do traqueóstomo. 15 dias. O máximo que se espera, 15 dias. Depois disso tem que migrar. Aí a gente já aborda a família, né, porque teoricamente, como a gente já vem acompanhando, né, o desfecho, então a equipe já fica mais ou menos ciente, porque a gente tem que abordar na hora da visita para fazer a explicação. Geralmente o médico ele fica responsável por fazer essa explicação, mas a gente também tem que ficar atento para não deixar passar a oportunidade, porque depois fica mais difícil, né? E aí o paciente precisa, e se a gente não tiver cuidado, aí já fica. Ó, aí aqui no... Meu Deus, o que eu fiz? Socorro, Deus! Aqui no... Na hora de... Quando forem colocar... Agora vai dar certo. Eu acho, né? Você ajusta. E aí, essa provazinha nasal vai ser colocada aqui, ó, nas colunas. O restante do material, do plástico passa atrás das orelhas. Aí você vem aqui, ajusta, e essa pontinha aqui é que vai ser conectada com a fonte de oxigênio, tá? Então ela tem que ficar ajustada, o nariz do paciente preso aqui atrás da orelhinha dele. Aí só ter cuidado na hora de instalar e ficar mantendo a observação, porque às vezes pode ficar friccionando e pode romper a integridade da pele, tá? Aí você vem aqui, conecta com o látex. Esse aqui, ele vem junto com os kits de oxigenoterapia. No serviço pode ser que você não encontre esse bonitinho, você vai encontrar o látex, que é o mais simples, mais fácil de ser encontrado. Ele vem enroladinho, separado, ele é processado, reprocessado, né, no serviço, então você só abre e faz a conexão, funciona do mesmo jeito. Aí tá aqui a fonte de oxigênio. Aí, dependendo dos litros que você vai instalar, se for 2, 4, você vem aqui, abre. Quando tem oxigênio no cilindro, ele passa e entra aqui no fluxômetro. Então, a bolinha se eleva. Aí você vai abrindo a válvula de acordo com o que for necessário. Se for 2, você vai deixar a bolinha chegar aqui na marcação 2. Se for 4 litros, você abre mais um pouquinho para a bolinha subir e para 4 litros, tá certo? Depois de 4 litros, esse potinho aqui ele tem que estar com água estéril ou água destilada, tá? Não recomenda-se usar água de torneira, porque existe o risco de contaminação do reservatório. Então, para a preservação da saúde do paciente, a gente sempre usa água estéril, água destilada. A gente não usa o quê? Soro fisiológico. Porque o soro fisiológico ele pode atuar ressecando ainda mais a mucosa. E, em geral, em contato com essas partes metálicas, ele vai a longo prazo corroendo, desgastando. Então, a gente nunca utiliza o soro fisiológico para isso, tá certo? Aí o paciente recebe o oxigênio. Cuidado com esse cristão. Principalmente se ele estiver desorientado. Porque se ele estiver desorientado, essa bênção do Senhor vai tirar o catéter. Aí você chega no leito, vai passando para verificar sinal. Aí quando você chega lá, a criatura ou botou aqui no cabelo, ou botou na boca. Aí tá com o catéter desse jeito.
Então, tenha cuidado, porque pode acontecer. O catéter tem que estar sempre bem ajustado e conectado de forma correta. É explosivo, então tem que ter cuidado com os acompanhantes. Não, a gente sabe que a gente não fuma no hospital, é uma coisa assim, lógica. Mas tem uns elementos que vão fumar. Tem essas bênçãos do Senhor. Então, tem cuidado, né, durante o uso com terapia com oxigênio, o fábrico de mulher, nada pode acontecer, porque o risco de explosão é alto, aí não tem o que fazer, né? Enfim, aí tem esse cuidado. Aqui é tranquilo. É o melhor para a gente trabalhar para fornecer baixo fluxo, mais confortável, é esse aqui. O outro, ele tem só um inconveniente. Esse outro, que é o cateter orofaríngeo, tinha um outro, não tinha? Alguém ficou com ele que tá marcadinho? Não, né? Ficou ali, eu marco. Não sei. Ai, tá ali. Tá onde? Aqui. Esse mesmo. Esse aqui, qual é o inconveniente? É que você vai ter que fazer uma medição. Você vai medir do lóbulo da orelha, a ponta do nariz, marca, pega um gelzinho com a xilocaína, passa aqui na pontinha e vai inserir uma das narinas. Aí você pode perguntar ao paciente, se ele estiver orientado, ele vai dizer: tem algum lugar que o senhor respira, o senhor respira melhor de algum lado? Ele vai dizer: não sei. Você pode fazer assim: fecha a narina, puxa o ar, fecha a narina, puxa o ar. Tem algum lado que foi melhor? Tem, do lado direito, do lado esquerdo, né? Você também pode fazer a inspeção com a lanterna clínica, se você tiver. Enfim, vai ver se tem algum lado que tem algum possível bloqueio, vai inserir do lado que é mais livre. Não tem? Aí você insere, vai progredindo até a marcação. Pronto. Aí aqui você tem que deixar ele preso, mais ou menos aqui no zigomático, com o adesivo. Não é desse tamanho, porque esse aqui é curtinho, mas lá com o microfone você faz a colocação, deixa ele preso aqui do ladinho da face do paciente. Para vocês desse lado. Aí coloca aqui. Como é o nome dessa? Cateter orofaríngeo. Porque ele fica lá realmente na orofaringe. Tanto é que quando o paciente está recebendo oxigênio com ele, ele fica falando que está seca a garganta. Ah, minha garganta está seca, estou sentindo minha garganta seca. Esse daí é indicado aqui. Ele é oxigenoterapia de baixo fluxo até 6 litros. É um tipo de cateter para ofertar. Mas o melhor, o mais comum é o tipo óculos. Aquele outro é até 4. Esse, todos os dois, até 6 litros. Aí como é que eu sei quanto eu quero usar? Você vai usar o que é mais confortável para o paciente, o tipo óculos. Você é uma opção, Caso não tem, Caso não tenha, né? Não. Eu já tá. Não, sim. Não, você não estava, o seu corpo estava só o seu corpo. No momento em que seu espírito saiu, desencarnou. Entendi. Você foi dar uma volta Esse é meia mais hora. confortável. Esse é mais confortável. Ele também vai, a mesma quantidade de litros que ele oferece, esse aqui também oferece. Ele vai ter onde? Orofaringe. Certo? Aí você coloca aí, qual é o inconveniente desse? Você tem a cada 8 horas, você tem que trocar. Se ele começou com a narina direita, aí se começou do lado direito, com 8 horas depois vai para a esquerda e vai assim. Então esse aí é pra cancelar, isso aí. Não, mas ele tem que, né? Vai que na Mas loja. quem é que prescreve isso aí? Eu como enfermeira, posso ver? É só Ele vai na prescrição, o médico pode deixar prescrito, mas aí foi o que me perguntar, professor, aí só o médico vai prescrever, o paciente chegou. Não, a gente vai usar a hora. O paciente chegou extremamente desconfortável, despendente. Você botou lá saturação baixíssima. Você instala um cateter tipo óculos, deixa o oxigênio lá nos 4 litros ou 2 litros, o que for necessário para manter a saturação acima de 95 e vai chamar o médico para fazer o atendimento. Se ele já não estiver lá, porque na emergência é assim, vai todo mundo, médico, enfermeiro, ninguém vai ficar esperando um para depois do outro. Mas numa unidade de internação, o médico ele não fica na unidade, ele passa na unidade. Aí é diferente, aí eu tenho que acionar a equipe do TRE. Caso uma das narinas esteja obstruída, ele é uma
Aí o que é que acontece? É a contraindicação dos catéteres. E quando você tem uma obstrução nasal, talvez ele não seja o melhor para fornecer o oxigênio. Se for orofaríngeo, vai ser desconsiderado porque eu preciso fazer o rodízio. Então, se eu tenho uma narina obstruída, eu não vou poder fazer rodízio. Então, aí você pode optar pela máscara ou optar pelo catéter tipo óculos ou até usar o orofaríngeo, mas só um pouquinho. Aí ele quebra a necessidade da troca, que aí vai ficar ressecando só de um lado, que é o que a gente tem que evitar. Ele pode abrir fissura e tudo, aí talvez ele migre para uma máscara, né? Aí ele fornece a quantidade de oxigênio, você bota ele no mínimo, né? E deixa funcionando para que ele possa, porque sempre a terapia com oxigênio, ela vai acontecer de forma com começo, meio e fim. O paciente não deve permanecer a longo prazo recebendo oxigênio. Quando é que ele vai ficar? Aí ele fica dependente, que são aquelas pessoas que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica. Algumas das modalidades de doença pulmonar obstrutiva crônica, que o pulmão ele não consegue mais manter as trocas satisfatórias. Ele fica andando com cilindrozinho de oxigênio para todo lugar que ele vai, extremamente dispneia. Aí tem algumas pessoas que há indicação de transplante pulmonar, mas tem outras que não. Aí fica dependendo do oxigênio para tudo sempre. Professor, e como essas pessoas conseguem liberar o CO2? Esse aqui do cateter ou esses que dependem? Não, pessoas que têm problema com o pulmão, que o pulmão não consegue. Geralmente eles estão a tendência a reter CO2. Tanto é que nessas pessoas, por exemplo, no nosso, uma pessoa que não tem problema pulmonar, a gente respira toda vida que baixa a quantidade de oxigênio. Uma pessoa que tem DPOC, por exemplo, o estímulo para eles convivem com concentrações elevadas de CO2. Então, se eu der muito oxigênio para ele, eu, ao invés de estimular a respiração, eu faço deprimir. Porque o fisiológico dele, no entendimento do corpo, né, na presença da DPOC, é a presença do CO2. Então, toda vez que eu aumento a concentração de oxigênio, eu faço suprimir o estímulo respiratório. Por isso que no paciente de DPOC eu não dou muito oxigênio a ele. Ele pode até necessitar, mas eu não posso dar uma quantidade superior a 6 litros, porque ao invés disso eu vou suprimir o estímulo respiratório dele. Aí tem que ter cuidado, né? Mas ele elimina CO2. Agora, a diferença é que uma pessoa que tem alguma alteração no sistema respiratório, ele pode reter CO2. Então, ele retém mais do que ele coloca para fora. Né? Às vezes ele tem uma alteração na amplitude dos movimentos, ele tem uma amplitude mais superficial, a respiração é mais curtinha. Então, aí o que vai determinar são os sinais indicativos de retenção, né, de CO2. Às vezes ele fica confuso, pode ficar agitado, né, pode ter uma alteração de nível de consciência. Né, então, a gente tem que observar e ver sempre saturação também, que é uma medida importante. Aí usou os catéteres, não resolveu, a gente tem que passar por uma outra forma de fornecer oxigênio a esse indivíduo. E aí a gente começa com as máscaras. Aí no mercado a gente tem uma máscara que chama máscara de Venturi. Então essa máscara,